Maria, lá no céu, continua sendo a mãe de Deus? Então, este será o meu assunto. Para entender, eu quero fazer uma análise sobre o dogma da maternidade divina. Segundo a tradição, quando chega no ano 430, então surge na história um patriarca de Constantinopla, que foi Nestório. Então ele entendia que Jesus ele tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. E Maria foi mãe somente da natureza humana. Então, esse entendimento começou a gerar divisões. E para solucionar essa questão, se fez necessário convocar um concílio. Então, quando chega no ano 431, é que acontece o concílio de Efésio. O Papa, juntamente com os seus clérigos, então chegaram no entendimento que Maria, ela não foi apenas a mãe de Jesus, mas a mãe de Deus, o Theotokos, a geradora de Deus. Agora, como que eles chegaram a esse entendimento? Jesus, sendo Deus, é o criador de tudo que existe, mas para se cumprir o plano de salvação, Jesus precisou nascer. O filho que Maria gerou no seu ventre, ele é Deus. E Maria foi mãe do filho que ela gerou. Então se entende que Maria é mãe de Deus. Jesus, sendo uma pessoa de duas naturezas, então não teria como ser separado a parte humana da parte divina, porque Maria, ela não foi mãe de uma natureza, mas de uma pessoa. E o judeu, quando olhasse para Jesus, ele não via um Deus e uma natureza, ele via uma única pessoa, que era Jesus de Nazaré. Bom, até aqui eu não tenho dificuldades de entender a visão católica, mas o ponto divergente é que no catolicismo se compreende que Maria, lá no céu, continua sendo a mãe de Deus. Tá, então vamos fazer aqui algumas análises. Para que Maria possa ser a mãe de Deus, em Jesus lá no céu, terá que existir a união hipostática. Além da divindade que já habita nele, teria que existir também a natureza humana. Sem a natureza humana, Maria, ela não pode ser a mãe de Deus, porque a natureza humana não vai herdar o reino dos céus. Lá na 1 de Coríntios 15, versículo 50, está escrito que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Agora, lá em João, capítulo 1, vai estar escrito assim ali, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo que é Jesus, ele já existia muito antes da fundação do mundo. Então, Maria, ela não pode ser a mãe do verbo, porque o verbo que é Jesus, ele já existia. Agora, Maria, mãe de Deus, aqui na Terra, até se compreende pelo fato da união hipostática. Agora, lá em Gênesis, lá no capítulo 1, está escrito ali que o homem, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Então, Jesus lá no céu, então ele está no corpo glorificado. Agora, para se cumprir o plano de Jesus aqui na terra, até se compreende que mesmo no corpo glorificado, ele se alimentou de peixe, Tomé tocou nas suas feridas. Agora, nesse corpo glorificado, ele atravessava paredes, aparecia no meio dos apóstolos, porque não estava mais sujeito aos limites da natureza. Agora, por exemplo, aqui, ó, graus de parentescos. Não vai existir lá no céu. Faz parte da natureza humana. Tá, eu vou dar um exemplo para você entender aqui. Você que está me vendo por esse vídeo, os teus pais aqui na Terra não serão os teus pais lá no céu, porque lá não vai existir, por exemplo, avô, avó, primo, tio, sogro, sogra, cunhado. Tudo isso faz parte da natureza humana. Porque se nós entendermos que Maria lá no céu, ela continua sendo a mãe de Deus, então nós temos que entender também que José lá no céu continua sendo o padrasto de Deus,
João Batista, lá no céu, continua sendo o primo de Deus, segundo o livro apócrifo. Joaquim e Ana, que foram os pais de Maria aqui na terra, então lá no céu, continua sendo os avós de Deus. Eu até esses dias estava vendo um vídeo com um padre, então ele dizia assim, que lá no céu Maria será a filha do Deus Pai, a mãe do Deus Filho e será a esposa do Espírito Santo. Mas não vai existir grau de parentesco lá no céu. Por exemplo, lá em Mateus 12, 46, a Bíblia menciona que Jesus estava pregando para uma multidão. Então aparece alguém e disse para ele, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Qual que foi a resposta de Jesus? Quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? Tá, vamos analisar. A família de Jesus estava ali querendo falar com ele. Será que Jesus não estava reconhecendo a sua própria família? A questão aqui é que Jesus estava dando instruções sobre o reino e ele estava falando como Deus e não como homem. Aí Jesus estende a mão para os seus discípulos e diz, eis aí a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás lá nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, e a lista até poderia continuar, meu avô, minha avó, minha prima, então o meu primo, então está entendendo? A lição que Jesus quis dar é que lá no céu não vai haver grau de parentescos. Por exemplo, lá em Mateus 22, 23, os saduceus que não criam em ressurreição, eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. Então, eles citam para Jesus a lei do liverato. Nessa lei, por exemplo, se um casal, digamos que a pessoa casou, aí de repente o marido falece. Se não tivesse filho, o irmão deveria assumir a viúva para deixar descendência. Então, eles contam para Jesus uma historinha ali. Eles dizem ali que existiam 7 irmãos, no caso, o primeiro casou, faleceu, aí o segundo, até o sétimo, todos casaram com a viúva, com a mulher, no caso, e faleceram. Aí no final, a viúva também faleceu. Aí vem a pergunta, qual dos 7 será o marido dessa mulher lá no céu? Se os 7 a possuíram, aí Jesus responde, lá no céu não se casam e não se dão em casamento, serão como os anjos do céu. Aí talvez você possa fazer a pergunta, quem será Maria na ressurreição? A nossa mãe? Não, se fosse usar um termo humano, seríamos como irmãos, porque todos serão como os anjos do céu. Então, esse é o entendimento, pelo menos, daquilo que está na Bíblia.